E aí galera, beleza com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Zenfone 6. Sim, a ASUS lançou o Zenfone 6 no mês de maio. Infelizmente ainda aqui no Brasil ainda não temos, mas espero que os meses à frente aí sejam lançados aqui no Brasil. E esse aparelho é muito legal, muito massa, porque usa o seu sistema de câmera flip, né? A mesma câmera que é atrás, ela vira assim para frente e a gente pode usar as câmeras aqui no seu total poder. É muito massa, muito interessante. Morro de vontade aqui de testar aqui e trazer para vocês aqui no canal. Então, embora a gente ainda não tenha um aparelho, né, para poder mostrar aqui para vocês, vários YouTubers já pegaram, né, por aí, importaram, compraram aí de fora. Mas o Daniel do Epic Geek, ele fez um comparativo, né? Embora o Zenfone 6 ele seja um aparelho que, digamos assim, diferente, mas ele traz várias características de Zenfones antigos, né? Então eu fiz a interpretação do vídeo dele e espero que vocês gostem aí e curtam. Então segue aí. Apresentado no mês de maio para o mercado internacional, o Zenfone 6 ainda não tem data de lançamento no Brasil, mas isso não impediu a gente de criar um material, digamos assim, exclusivo, relacionado com um pouco do que a gente vê nesse novo aparelho e as referências que a gente pegou das gerações anteriores. Então, vinheta e depois eu explico melhor o que vocês vão ver nesse vídeo. Bom, o Zenfone 6 chamou a atenção pela proposta de colocar uma tela gigantesca e incorporar o conceito de câmera flip, abandonando completamente a inclusão de um sensor na frontal. Só que, ao contrário do que algumas pessoas tiveram essa sensação, o Zenfone traz muitas referências de gerações anteriores, e por isso a gente resolveu trazer um compilado aqui do que a gente percebeu que a ASUS, digamos assim, reaproveitou no seu projeto atual. Então, espero que vocês gostem e a gente vai falar ponto a ponto o que a gente vê em gerações e colocando aqui também quando dá uma ilustração ou um vídeo para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá. Primeiro de tudo a gente vai falar do que não é novo, do que é efetivamente novo, que é a frontal. Apesar da gente ter alguns pontos que são mantidos na frontal do aparelho, ou seja, a gente ter um aparelho com tela que ocupe boa parte do smartphone e botões capacitivos, né, algo que já é um padrão no mercado, ele não é efetivamente algo antigo. A gente pode dizer que é o que tem melhor aproveitamento. Esse caminho de aproveitamento de tela começou com o Zenfone 5, quando a marca resolveu abandonar de vez os botões capacitivos e colocou mais tela com aquela bordinha embaixo e o note em cima. Agora a ASUS deu um passo à frente e seguiu o caminho, tirando completamente o note. Então foi uma evolução do que a gente viu no Zenfone 5, a gente está vendo agora no Zenfone 6. Partindo para a traseira do aparelho, aí sim a gente tem um monte de referência de gerações anteriores. Primeiro de tudo, o formato do aparelho. O aparelho ele tem um formato, digamos assim, boleado nas laterais. Esse formato ele é feito para dar mais conforto na pegada. E isso não é uma novidade na linha. Se você pegar e voltar no tempo, analisar os lançamentos anteriores, vai perceber que o Zenfone 2 e o Zenfone 3 Deluxe possuíam exatamente o mesmo aspecto de lateral um pouco mais curva para se encaixar melhor com a mão, com o formato da mão na hora que você segura. Primeiro, o Zenfone 2 era muito mais agressiva essa curvatura, e no Zenfone 3 Deluxe ele ficou mais delicado, digamos assim, ficou só nos cantos e olha lá. E o Zenfone 6 ele reaproveita essa ideia e recoloca no projeto algo que tinha sido abandonado no Zenfone 4 e Zenfone 5. Até no Zenfone 3, na real, o Zenfone 3 comum, ele tinha sido abandonado. Mas a última referência que a gente vê aí é do Deluxe, que chegou junto com o Zenfone 3. Além disso, a gente tem uma biometria com formato mais quadradão. O pessoal estranhou porque normalmente a biometria ela é redondinha, mas isso também não é uma novidade.
Se você pegar e olhar o Zenfone 3 Zoom, você vai perceber que a biometria dele também era quadrada. Isso daí pode-se dizer que foi uma reciclagem visual do que a gente vê nesse aparelho, que também foi lançado aqui no Brasil e fez um certo sucesso, apesar de alguns probleminhas no meio do caminho. Outro ponto que a gente percebe de aspecto que foi, digamos assim, aproveitado do Zenfone 3 Zoom é o fato de as câmeras serem duplas e com um formato muito semelhante visual. A gente tem ali um anel que circula as câmeras, que é exatamente o mesmo formato que era visto no Zenfone 3 Zoom. Então a gente tem essa identidade visual do Zenfone 3 Zoom e a câmera dupla ali, que também foi algo lançado no Zenfone 3 Zoom em si. Foi o primeiro aparelho da marca com câmera dupla. Além disso, a gente tem ali embaixo uma mudança na posição da logo. A logo ela deixou de ser horizontal quando o aparelho está em pé para ela ser vertical. Apesar de ser uma novidade dentro da linha principal, ela não é uma novidade dentro da família Zenfone. Se a gente pegar, por exemplo, aparelhos até anteriores a ele, como o Live L1, a gente já percebe que a ASUS ela vem tentando localizar uma posição legal para colocar essa logo. E aí, pelo visto, foi finalmente concluído que vai ser na vertical e centralizado, alinhado ali com a biometria e com a câmera. Falando da câmera propriamente dito, a gente tem também um detalhe. Apesar de a ideia do Flip não ser uma inovação propriamente dito da ASUS, ela foi uma inspiração que a gente viu, por exemplo, do Oppo N1, aparelho lá atrás que tinha um mecanismo manual da qual você girava para você utilizar a câmera traseira como frontal. A gente tem um conceito que a ASUS ela já tinha tentado incorporar lá atrás, na época do Zenfone 2, que foi o lançamento do Zenfone Selfie. Se você parar para analisar, o primeiro Zenfone Selfie ele tinha duas câmeras, uma de cada lado, obviamente, e ambas de 13 megapixels. Ou seja, você tinha a resolução da câmera traseira na câmera frontal. E uma curiosidade, a câmera wide é de 13 megapixels. Então a gente tem algumas coincidências aí guardadas entre o Zenfone 6 e o Zenfone Selfie de primeira geração, que saiu junto com o Zenfone 2. Além disso, a gente tem outras coisas que remetem de um certo modo a aparelhos anteriores. Primeiro de tudo, a gaveta. Finalmente a ASUS resolveu colocar uma gaveta tripla nesse aparelho, algo que até então não era utilizado. Em parte. Nas gerações anteriores era uma gaveta híbrida, mas isso não quer dizer que nunca foi utilizado uma gaveta tripla no aparelho da ASUS. Essa gaveta tripla foi utilizada pela primeira vez no Zenfone Max Shot. Aliás, primeira vez não, até teve outros aparelhos, mas o primeiro que assumiu efetivamente foi o Max Shot. E provavelmente isso se deve, acima de tudo, pelo melhor aproveitamento de área interna do Zenfone 6. Isso porque a ASUS ela empilhou duas placas. Se você for olhar, por exemplo, um vídeo do Jerry Riggs Everything, vou colocar aqui no card, você vai ver que ele mostra ali que são duas, uma placa feita em sanduíche, digamos assim. Ao invés de você ter uma grande placa ocupando um espaço gigantesco, você tem uma placa em cima da outra, fazendo com que ela ocupe metade do espaço que ela ocuparia normalmente. Outro ponto que também lembra um aparelho de geração anterior é a bateria. Apesar do Zenfone 3 Zoom não ser um flagship propriamente dito, o número mágico de 5.000 mAh foi visto pela primeira vez no Zenfone 3 Zoom. E a ASUS ela reciclou, depois de muito se pedir um aparelho com isso tudo de bateria, porque era o sonho de consumo de qualquer um que gosta de câmera, um aparelho que tivesse grande bateria e câmeras boas. E o Zenfone 3 Zoom ele conseguia consolidar esses dois lados, especialmente por causa do chipset, que era uma mãe no consumo de energia. Então a ASUS ela pegou e recolocou os 5.000 mAh no Zenfone 6. Então o Zenfone 6 ele acaba sendo meio que uma sopa de todos os aparelhos que a gente já viu até agora, em algo muito melhor, pelo menos teoricamente. Mas
fica aqui o convite. Você percebeu alguma coisa que a gente não citou aqui? Você achou que a gente viajou na maionese em algum aspecto? Fala pra gente aqui nos comentários. E obviamente, se você ainda não é inscrito no canal, quase que eu não saio. Se você não é inscrito no canal, fica o convite para se inscrever e ativar a sinetinha para receber notificações dos próximos vídeos. Então é isso, valeu, um abraço, até a próxima e tchau, tchau. Foram essas características aí que o Daniel explicou. Então, um aparelho muito legal, eu espero testar aqui para vocês. Então é muito bom porque para produtores de conteúdo, né, quem faz vídeos, porque vai usar o poder da câmera traseira, né, na frontal. Então você vai poder se filmar com uma qualidade aí lá em cima. Então eu espero poder testar esse aparelho, né? Não sei se vou conseguir, mas eu espero trazer um conteúdo bom aí para vocês sobre ele. Então, galera, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!